Seja convosco. Eu até pensei que Jesus tinha voltado, né? Porque a igreja não veio, né? Com certeza as pessoas estão cansadas, com o motivo certo e correto, né? Para poder ficar na cama até mais tarde. Para você que está desperto, está acordado, está vivo, tem uma palavra de Deus para você nesta manhã. Estamos finalizando o nosso estudo das doutrinas da graça. Semana passada nós iniciamos um resumo geral a respeito dessas doutrinas que regem a salvação e que são tão esquecidas por parte dos cristãos. Diante desses esquecimentos, as pessoas vivem mentiras, vivem falácias que não têm nada a ver com o cristianismo e são enganadas, são guiadas por coachings, por palavras vãs. Ontem estava vendo lá o aniversário de uma grande igreja no Brasil e lá no telão colocava lá todo mundo pulando, aí o povo lá tinha uns 200 pessoas lá na parte de baixo, todo mundo pulando. Quantas vezes já fiz isso? Que Deus possa ter misericórdia das pessoas, porque a gente tem que fazer o que as Escrituras mandam e não o que nós desejamos. Fazendo um breve resumo dessa reta final a respeito das doutrinas da graça, nós falamos a respeito que essas verdades devem nos fazer permanecer em temor a Deus e nos levar à profundeza da verdadeira adoração centrada em Deus. São dois elementos que são essenciais dentro do cristianismo e que as pessoas elas têm deixado de lado. A questão do temor, que não é medo, que tem muito mais a ver com a nossa reverência diante do Senhor, e também a verdadeira adoração, algo que o Senhor ele fala sobre os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós temos que entender que a glória do Senhor ele resplandece muito mais intensamente, não quando tentamos satisfazer as necessidades de Deus que não existem, mas sim quando nós nos alegramos nele. A gratidão, a forma de você olhar para a sua vida, olhar para os seus entes queridos, para os seus familiares, para as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as suas vidas, são coisas que trazem glória ao Senhor. Apóstolo Paulo, se não me engano, diz que a gente tem que estar satisfeito em tudo. A gente tem que saber, entendeu? Tem um versículo que fala dele que ele sabia ter e não ter fome e não ter comida, não ter frio, vestimentas. Essa capacidade de reconhecer a ação divina do Senhor em todas as coisas. Em segundo lugar, na semana passada vimos que essas verdades nos ajudam a proteger de brincar com as coisas divinas. E é exatamente isso o termo que as pessoas têm feito. Elas brincam com o que é eterno, brincam com o que é divino. Hoje, domingo, dia do Senhor. Todos tiveram a oportunidade de fazer o que quisessem de segunda-feira até sábado. Nós, como pessoas saudáveis, tivemos 24 horas no dia para fazermos o que nós quiséssemos. E algumas pessoas decidem usar o dia do Senhor de uma maneira irreverente. Mas é por causa disso, é por causa daquilo, é algo que nós temos batido nessa tecla. Você brinca com aquilo que é divino. Algumas passagens mostram, por exemplo, a figura das virgens nécias, que mostram aquelas mulheres que também eram ativas e tinham uma série de coisas para fazer. Mas quando chegou o dia do Senhor, as virgens que estavam esperando a Deus realmente, elas estavam com o seu azeite, ou seja, o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor em ordem. E o Senhor está chegando e elas falam, olha, dê para mim um pouco desse azeite. E eles falam assim, não tem como dar, vai lá e compra. E aí na hora que é de realmente subir com o Senhor e ficar com o Senhor, elas saíram para fazer as coisas que deviam. Depois que o Senhor voltar, não adianta você vir à igreja. Depois que Deus voltar, não adianta você querer levar louvores para Ele. Como eu falo, quando a gente faz ofício fúnebre, não adianta você querer trazer coroa de flores para o morto, não adianta você querer trazer flores bonitas ou um caixão bonito ornado e fazer um culto fúnebre abençoado, porque não vai mudar absolutamente nada da vida daquela pessoa. As pessoas elas não dão importância àquilo que é realmente importante. E com isso, nós brincamos com as coisas divinas. Na verdade, conforme nós vimos no item 1, nós temos que ser reverentes
Parece que as pessoas nunca mais têm sentido temor ante a grandeza de Deus. Ontem foi 7 de setembro, eu realmente não acompanhei, mas deveria ser uma data importante. Essa semana teve aquele hino que cantaram, o hino nacional, colocando na linguagem neutra, uma coisa ridícula. Se isso fosse feito há 5 anos, independente da cultura que a pessoa tem, de sexualidade, não importa. Na lei diz que se você queimar uma bandeira, se você alterar um texto do hino nacional, de qualquer símbolo pátrio, que eu aprendi quando eu tinha educação moral e cívica, você era preso. E hoje as pessoas fazem isso de uma maneira aberta com o próprio presidente, achando legal, muito legal, entendeu? E isso é falta de temor, é falta de respeito. Terceiro, essas verdades deveriam nos deixar admirados da nossa própria salvação. Nós deveríamos parar pelo menos uma vez por dia, olhar no espelho e questionar a Deus, por que eu sou salvo? E você vai começar a identificar todas as suas falhas, todos os seus defeitos. Estava lá na minha irmã, lá em São Paulo, e aí tem uma moça que ela faz estética lá, e ela usa o consultório da minha irmã lá, e aí ela olhou assim, pastor Paulo, você tem uma gordurinha aqui. Eu falei assim, cara, eu não tinha nem reparado, né? Tinha aqui, agora tem do outro lado também. Ela falou assim, tem que fazer tal procedimento, isso some. Se você não começar a observar a sua vida diante do espelho, quem você é, você vai achar que você merece a salvação. Você vai achar que está tudo certo. Olha, eu sou uma pessoa que pago impostos, eu sou uma pessoa que sou casado, eu tenho filhos, eu sou uma pessoa que não roubo, não mato, não adultero, então eu estou legal, eu estou bem. Não, não é assim, não é a medida. Quando nós entendemos as verdades das doutrinas da graça, nós podemos olhar para nós mesmos e ver quão pecaminosos nós somos, quão mal nós somos diante do Senhor. O nosso coração tem que entender o que realmente aconteceu conosco. Qual é a medida da graça? E conforme você vai identificando os defeitos na sua vida, a pecaminosidade do Senhor, a pecaminosidade sua diante do Senhor, você começa a mensurar quão grande é esse benefício da salvação. Todo motivo de glória, de vanglória, ou seja, de uma glória vã, uma glória que não tem nenhum sentido, ela é deixada de lado. Vimos também quarto item, que diz que essas verdades devem nos fazer alertas para os substitutos centrados no homem que passam por boas novas. E nós temos coisas que podem substituir a graça de Deus de uma maneira muito simples. Eu posso substituir a graça do Senhor por alguma atividade no domingo. É algo que nós temos falado dentro do contexto de datas comemorativas. O que é realmente necessário? O que realmente se precisa? Eu via hoje no aplicativo do Glorify lá, ele falando sobre a importância dos relacionamentos. E você estar com a sua família, de você ter um tempo de alegria, um tempo de descanso, mas também de você ter um tempo diante do Senhor. As pessoas, elas substituem as coisas santas e divinas porque não têm temor, porque não acham tão importante. E aí, com isso, as pessoas, elas priorizam outras coisas. Falei para vocês que o avião, ele não espera. Então, meu avião saía lá às 18h55, ele sugere que seja às 16h55, eu estava lá às 16h55. Na verdade, atrasou um pouco por causa do trânsito. E eu estava lá, porque eu sabia que o ônibus ele não iria me esperar. Nós temos que entender essa condição de que há substitutos centrados no homem. O meu sono, o meu cansaço, a minha vontade, o meu desejo, o meu pensamento, a minha ideia, a minha prosperidade, a minha riqueza. Essas doutrinas, elas são uma proteção contra muitas formas de ensino centrados no homem. Se você não assiste uma escola dominical, o que acontece é que você fica refém de muitas coisas que as pessoas vendem como verdadeiras e não são verdadeiras. Olha, come essa comida aqui que ela parece isso, mas na verdade não é. Então as doutrinas da graça, elas mostram para a gente realmente no que nós temos que centrar e não apenas nas coisas dos homens. Essas coisas centradas nos homens corrompem gradualmente a igreja e a enfraquecem por dentro. Por quê? Porque a igreja tem que ser popular, a igreja tem que ser grande, tem que ser forte.
É algo que eu busco do Senhor. A gente tem uma igreja grande, com 100, 200, 300 membros, mas o Senhor ele tem permitido a gente que fique apenas com o nosso grupo de 30 e poucas pessoas, e esse é o número que o Senhor tem nos concedido. Alguns vêm, outros vão, mas o número acaba sendo basicamente esse. Mas quando eu vejo igrejas grandes em que as pessoas elas se perdem dentro do ensino principal, em que não há reverência, não há temor, como aquele negócio do povo pulando, o máximo que ia acontecer era a pessoa ficar fedida e suada, porque não ia ter mais nenhum motivo disso. Entende? Aí se procura textos no Antigo Testamento, pule na presença do Senhor, tal. Ele não está necessariamente falando no sentido de você pular. Não é esse o propósito. É a adoração verdadeira. Em quinto lugar e último, na semana passada, nós falamos que essas verdades deviam nos fazer gemer pela enfermidade da nossa cultura secular que menospreza a Deus. A cultura de hoje, ela diz não ao Senhor. Se você estiver diante de uma pessoa e você falar de coisas do Senhor, as pessoas elas vão te deixar de lado. Se você não for aquela pessoa que fala besteira, aquele cara que conta piada suja, aquele que compartilha pornografia, aquele que bebe até cair, enche a cara, entendeu? Você é uma pessoa chata, uma pessoa que não é interessante, uma pessoa que não deve nem ser convidada para esse tipo de evento. Nós temos que olhar para a cultura de hoje e nós temos que gemer em oração. É muito triste ver a condição da sociedade de hoje, ver as pessoas priorizando tantas outras coisas que não o Senhor. Se você decidir fazer um filme sobre Cristo, você não vai conseguir nenhum tipo de incentivo, mas se você fazer um filme sobre alguma cultura de pornografia, qualquer coisa assim, você vai ter todo um apoio, todo um recurso. Será que você ainda fica chocado com essas situações? Na década de 80 tinha um jornal chamado Aqui Agora, apresentado por um rapaz chamado Gil Gomes. E ele mostrava as notícias mais sangrentas que tinham ali. Logo depois saiu um jornal, lá em São Paulo também, que a pessoa brincava que se você torcesse ele, saía sangue. Só traziam coisas assim, aberração. Só que a gente acaba ouvindo tantas essas besteiras que essas coisas começam a ficar coisas comuns para nós. Então, se você for procurar aberrações na internet, você acha as de monte. Essa semana eu vi uma top, o cara vendendo as tábuas da Arca de Noé para colocar na sua casa, e você fala assim, e aí você começa a falar, será que a gente continua ficando chocado com isso? Ou simplesmente acha graça? Porque as pessoas elas estão sendo levadas para uma condição de mentira, de perdição, levados para uma condição que não é abençoada. Muitos cristãos estão ficando cada vez mais sedados com a mesma droga de ignorar a Deus que o mundo consome. Essa droga da ignorância em relação a Deus, ela tem sido propagada em nosso meio. Você tem em casa, você ouve vê na televisão, você olha na internet e muitas vezes você acaba trazendo isso para a sua vida. Sexto, a partir de agora, iniciando realmente a nossa dominical, essas verdades me tornam confiante de que Deus terminará tanto global, o propósito do mundo, quanto pessoalmente a obra que Ele planejou e começou. Se você não conhece as obras da graça, e se não todos, a grande maioria, incluindo a mim, eu sempre acreditei que eu escolhi Deus. E aí, os meus atos de santidade, meus atos, tempo de horas de igreja, em horas no monte, oração, em leitura da palavra, essas coisas eram o que limitariam ou mostrariam realmente se eu seria aprovado. Já falei para vocês, aquele exemplo sempre da cultura grega, que você coloca uma balança com um ancião atrás, que de um lado está as obras boas e do lado as obras ruins. E aí o ancião abre o saquinho lá na tua frente, coloca suas obras ruins, suas obras boas. Se você pender para o lado ruim, você vai para o inferno. Se você pender para o lado bom, você vai para o céu. E as pessoas elas ficam tentando ser cada vez mais religiosas, buscando essa salvação ou essa manutenção da salvação como ela pudesse ser perdida. O Senhor não fala isso e nós vimos nas obras da graça. Como as doutrinas da graça, como que funciona essa questão do Senhor ter nos escolhido antes da fundação do mundo. E Ele tem um plano,
um plano que não pode ser frustrado, um plano que não vai ser finalizado, nada vai deixar de acontecer, a não ser que seja da vontade dele, mesmo coisas que nós não acreditamos, mesmo que coisas que nós não gostamos, reveses na minha vida e na sua vida, eles acontecem, e nós temos que entender que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Essas verdades das doutrinas da graça têm que trazer ao nosso coração a confiança. Você continua tendo medo, você continua vendo algumas situações e você tendo medo. Então eu vejo, por exemplo, eu tenho, não é pavor, mas eu não me sinto bem diante de algumas situações de altura. Eu não gosto muito de chegar em beira de coisa, né? Às vezes a gente vê na internet aqueles caras fazendo aqueles vídeos, né? Pendurado assim, naqueles arranha-céu, o cara só com um braço, eu fico ali, ele me dá uma gastura aqui na barriga, entendeu? Mas eu sei que mesmo numa situação como essa, Deus ele está no controle. É a balança entre o medo que nós temos diante das coisas e as coisas que realmente estão nas mãos do Senhor, que são todas e que Ele as faz conhecer. Visitei minha mamãe lá, conforme eu já disse para vocês, eu aumentei essa frequência, fui repreendido por ela, porque eu falei que ela tinha 86 anos, e ela não tem, ela tem menos que isso, não posso falar a idade, claro, né? E eu sei que o tempo da minha mamãe, ela está cada vez reduzindo mais. E eu brincando com ela, eu falava assim: mãe, eu oro sempre por você, para você ter longevidade com qualidade de vida, espero que você chegue aos 120. Ela falou: que é isso, que besteira, não sei o que e tal, não quero chegar na cidade, não. E é legal eu chegar lá, ela tá legal, e ela caminha, ela vai para um lado, vai para o outro, ela fez um monte de comida para mim, e brinca daqui, vê televisão, super ativa, super esperta, foi lá para o coral, para não sei o que. Uma idade que eu fico olhando assim, poxa, tomara que eu chegue nessa idade desse jeito, mas a ordem natural das coisas é que ela morra antes de mim, e que talvez ela não viva mais do que 10 anos ou 15 anos. E eu tenho que entender que quando esse tempo chegar é o tempo do Senhor. Algumas pessoas vão ter o tempo maior, outros vão ter um tempo menor, e é algo que nos dá temor, de nós olharmos para o lado e vermos, será que essa pessoa ela vai continuar, se ela vai seguir ou não. Essas verdades têm que nos tornar confiantes que Deus terminará, tanto global como pessoalmente. Poxa, a gente olha esse mundo tão perdido, tão bagunçado. A gente olha, passando, ontem tinha saído com a Rosângela e com a Luísa, estava lá a plaquinha lá, 47% do nosso recurso híbrido aqui do lago aqui, está com 47%, ou seja, está com probabilidade de crise hídrica. A gente sabe que não vai faltar água, porque se faltar água a gente morre, Deus controla tudo isso. Nós já tivemos várias crises como essa. Mas é triste a gente ver a natureza, a fauna, roleu hoje lá que quase metade do Parque Nacional já foi queimado, entendeu? E morre bicho, morre todo mundo, é um negócio muito triste, mas Deus está no controle de todas as coisas. É supremamente preciosa a verdade que Deus usará todo o seu poder soberano para me guardar. E aí dentro desse contexto de tantas pessoas, tantas coisas, Ele olha de uma forma individual para mim e para você, e Ele nos guarda, Ele nos protege. Eu conheço o meu coração. Se você conhece o seu coração, você vai entender que se você se entregar, foi entregue à sua vontade e ao seu querer. O teu orgulho ele vai aparecer, o teu egocentrismo vai aparecer, os seus ídolos eles vão ficar extremamente aparentes. Nós temos ídolos. Uma das coisas mais difíceis que tem é você olhar para um bebê como Joaquim assim e a Aisla não olhar para ele como um ídolo, ou Joaquim não olhar como um ídolo. O Nicolas olhar para ele como um ídolo, porque é uma coisa nova e é uma coisa perfeita, entendeu? E a gente fica vendo o crescimento, as coisas, entendeu? É um olhar diferente do que eu tenho hoje pela minha filha, em que eu olho assim, poxa, uma mulher feita, entendeu? E é interessante ver essas coisas, mas a gente passa por épocas em que a gente permite que pessoas elas passem a ser ídolos. Pessoas têm igrejas como ídolos, pastores como ídolos. Então, se Deus não guardar o nosso coração, nós vamos ser entregues, porque nós temos essa tendência natural de nos seguirmos. Eu copiei algumas linhas de um hino que vem falando exatamente sobre essa questão da confiança de Deus finalizando as obras, e esse hino diz assim: ó, quão grande devedor à graça! Eu sou devedor à graça, porque por mim eu não poderia me salvar. Dia a dia sou constrangido a ser
que a tua bondade, como algema, prenda a ti o meu coração vagante. Se o Senhor ele não prender o nosso coração a ele, a gente vai para outras coisas. Inclinado a vagar, Senhor, eu o sinto. Inclinado a deixar o Deus que amo, eis o meu coração. Toma-o, sela-o para as tuas cortes do céu. Sim, eu preciso e quero que Deus prenda-me a si mesmo a cada dia. Se a gente não tiver essa confiança, a gente vai achar que está nos caminhos do Senhor e, na verdade, a gente está em qualquer outro caminho. As 7 igrejas, Oxi. Agora era aí que deu um branco. Sete igrejas. Não sei porque que veio 5 na cabeça. As cartas às 7 igrejas de Apocalipse, elas têm exatamente esse contexto. Heloísa! Tem exatamente esse contexto. Era uma igreja perseguida, uma igreja que não tinha aonde se apoiar, qualquer movimento resultava em morte, qualquer coisa resultava num problema, e as pessoas elas tinham que ouvir uma palavra tanto de esperança quanto de exortação. E uma das cartas ele fala, olha para a sua vida, se ela está errada, volte aonde você caiu, e você vai encontrar o primeiro amor, e você volta a partir dali. É a questão do arrependimento, da mudança de comportamento. Jeremias capítulo 32, verso 40. Jeremias 32, verso 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. A qual não deixarei de lhes fazer o bem, e aí as pessoas acabam interpretando essa condição como uma coisa que é ruim, não vem de Deus e vem do diabo. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Isaías capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não façamos, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Então Deus está falando a respeito de Israel. Do verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem te disse, tu és o meu servo, e eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa semana, dentro do áudio lá do Glorify, ele falou muito sobre a condição da confiança em Deus e diante da preocupação. Quer falar alguma coisa, Helena? Quer falar? Entendi. Bom, se vocês traduzirem aí, traduz aí, né? Nós temos que entender que diante das adversidades, nós temos a condição de confiarmos no Senhor. Nós temos alguém que não nos abandona. Eu lembro lá em São Paulo, quando eu ouvia rádio, gospel, abandonei isso. A gente vê muita coisa bagunçada, prefiro escolher as músicas que eu ouço. Mas ali ele falava sobre uma rádio, e eu ouvia a rádio Aleluia da igreja do Bispo Macedo, e ele falava assim, que quando a pessoa está preocupada e a pessoa estivesse chateada, ela tinha onde ligar. E aí mostra na rádio, mostrando o áudio da pessoa ligando para alguém e dando o culpado.
E ele estava falando que aqui não dá o culpado, sempre tem alguém para te ouvir. Essa importância. E mesmo que o canal do cara lá não te atenda, sempre a figura de Deus vai estar diante de você para que você possa realmente buscá-lo. Essa condição de você ter um Deus que você pode buscá-lo em qualquer momento. Não apenas nas 3 horas do dia que Daniel buscava, e era uma forma dele buscar ao Senhor, não tem nada de errado, quiçá nós pudéssemos buscar o Senhor pelo menos 3 vezes por dia, mas nós temos a possibilidade de buscar o Senhor ao tempo todo o tempo. Eu deito-me à noite tranquilo e confiante que pela manhã serei um crente seguro, não por causa do meu livre-arbítrio, e sim por causa da livre graça de Deus. Quando você se deita à noite, você se deita com tranquilidade. Quais são as suas preocupações? Algumas pessoas elas têm a preocupação de não acordar no outro dia, ou não têm a preocupação, será que vai ter alimento na mesa? A Rô falou um negócio certo, poxa, a gente está passando por essa seca com água. Se nós abrirmos lá, tem água, se nós formos no banheiro, tem água. E há regiões que não existe água. As pessoas elas têm que andar 1, 2, 3 quilômetros para poder buscar água, para poder tomar uma água ainda de má qualidade. O Senhor permite que nós deitemos à noite e sejamos confiantes que nós continuaremos sendo amados por Ele pela manhã. Não depende do meu livre-arbítrio, não depende de eu acordar de manhã de saco cheio ou porque o cachorro comeu o saco de lixo e aí eu estou bravo. Não tem nada a ver com isso. A minha salvação, ela é apoiada e suportada apenas em Deus. Isso vale muito mais do que milhões e milhões e milhões de dólares. As pessoas elas buscam a prosperidade, buscam... a minha irmã ela pediu que eu orasse, aí eu estava lá com ela e mais 2 pessoas que eram auxiliares delas que não eram cristãs. Eu não me senti confortável, falei para ela que depois eu vou orar de novo por ela. Mas a tônica, o tempo inteiro que ela falava era da prosperidade. Poxa, que tem cliente, que não sei o que e tal. Ela ainda não entendeu que a questão da prosperidade, ela tem muito mais a ver com a paz de espírito, com o nosso coração, do que apenas com dinheiro na conta. É muito bom, com certeza, espero que realmente você tenha recursos financeiros, mas não é essa a coisa mais importante. Nós temos que entender que a condição de nós sabermos que nós temos um Deus, que Ele nos ama, independente do que nós pensamos ou fazemos, é uma coisa tremenda. 7º de 10. Essas verdades me fazem ver tudo à luz dos propósitos soberanos de Deus. Qualquer coisa. Por quê? Deus permite que nós estejamos alguns meses sem chuva em Brasília. Porque Ele permite que haja uma manifestação tão grande de forças contrárias às coisas do Senhor. Por que Ele permite as enfermidades? Por que Ele permite as queimadas? Por que Ele permite tantas coisas? A gente está aí, aqui em Brasília não terá, mas em outros estados vão ter eleições que são importantíssimas. Então, tenho acompanhado lá a eleição de São Paulo, entendeu? Parece um circo aquilo, entendeu? Você está muito mais ali para dar risada do que qualquer coisa, mas apesar de darmos risada, a consequência do que vai acontecer lá em São Paulo vai afetar todo o Brasil. Aquela cidade, ela é o centro econômico do Brasil. Então, se aquela decisão for uma decisão má tomada, lá a situação ela vai pesar para todos os lugares, entendeu? O preço, a logística das coisas, tudo vai ficar mais complicado. Essas verdades me fazem ver tudo à luz dos propósitos soberanos de Deus. Pessoas olharam para a figura do atual presidente e disseram, o inimigo venceu. Eu olho para aquilo e não vejo isso, eu vejo muito mais como um juízo sobre a vida do povo de Deus que prioriza tantas coisas ao invés de Deus. Tantas coisas são mais importantes do que a figura divina do Senhor. Está aí a nossa igreja, entendeu? Tantas pessoas com tantos problemas que acontecem única e exclusivamente no domingo. É incrível isso. Incrível como ninguém perde horário no dia do trabalho.
É incrível como ninguém fica cansado ou fica com dor quando tem que ir num cinema, quando tem que fazer um lanche, quando tem uma universidade. Ninguém fica. Mas quando é o dia do Senhor, parece que é uma desculpa para você ficar em casa. Detalhe, mesmo que você se perca no horário, você nem se esforça em chegar atrasado, porque nós vamos aí até às 11h30. Será que a pessoa não consegue chegar? Mesmo essas coisas, elas estão debaixo dos propósitos de Deus. Nós nos indignamos, eu fico indignado. Mas tudo isso também faz parte dos propósitos de Deus. Já falei para vocês na semana retrasada que eu tinha um evento que me chamaram e eu ia fazer parte da liturgia e eu cheguei lá com a Rosângela, em vez de 10 horas, cheguei 2 horas da tarde porque eu não sabia. E eu olhei e falei, cara, eu não sabia. Você sabe como eu sou uma pessoa criteriosa em relação ao horário. Eu não sabia. Tudo faz parte. Porque você tem que começar a olhar as coisas segundo os propósitos de Deus. O que Deus quer que eu aprenda? O que Ele quer me ensinar em relação a isso? Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre e sempre. Amém. Então, por causa disso, eu vou fazer o que eu quero. As pessoas pensam assim. Se eu sou salvo, então, se Deus não quiser que eu roube, Ele vai fazer com que alguma coisa aconteça. Se Ele quiser que eu acorde para ir para a dominical, Ele vai me fazer despertar. Nós não podemos tirar a responsabilidade humana desta condição que nós temos um Deus que é soberano. Nós vamos ser julgados em relação às coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. As nossas ações, elas são tão pesadas quanto as nossas omissões. Nós temos que ter uma busca de discernimento constante. O que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós vamos ou que nós fiquemos. Deus deseja que nós cresçamos ou que nós ficamos na condição que nós estamos. Estava lá conversando com a minha mãe e ela estava falando da igreja dela. A igreja dela, ela era num prédio alugado e venceu o contrato, acho que tem 1 ano. E com o que eu vou falar, eu não estou julgando, mas é uma coisa estranha. É uma igreja que está num bairro rico, Moema é um bairro rico, o metro quadrado lá é super caro, pessoas da classe média alta vivem lá e assim, por causa disso, a igreja onde a mãe frequenta é frequentada por pessoas assim. E ela fala que a capacidade do templo anterior era de 200 ou 300 pessoas. Mas a igreja não tem mais que 100 pessoas. E isso aí em dia de festa. Ou seja, a população da igreja deve girar em torno, diariamente, nos cultos, de 80 a 100 pessoas. Não há perspectiva de crescimento, pelo menos. A menos que Deus tenha dado uma ilustração, alguma mostra. A decisão do pastor foi uma decisão equivocada. Porque eles venderam aquele terreno lá, que tinha, não era alugado, não. Era deles. Eles venderam aquele terreno, compraram um terreno numa posição mais privilegiada, e ela falou que começou uma reforma. E aí eles foram essa semana lá na igreja, para estar dentro da igreja, e aí eles tinham tirado aqueles estrados de madeira, que quando ela olhou para cima, ela viu mais de 5 andares. Ela entrou dentro da igreja, era um templo para mais de 600 pessoas. E a igreja apertada, porque são recursos que precisam para construir. Sala de tudo quanto é tipo, ela falou para mim. Sala de surdos, sala de aula, sala de jogos, sala disso, sala daquilo, aquele templo enorme. E eu olhei para ela e falei assim, para quê? Ela falou assim, eu pergunto a mesma coisa. Tem algumas pessoas que eu posso falar, ela falou assim, falei com uma amiga minha perguntando, ela também não concorda. Por quê? Tão grande templo. É a mesma coisa que eu hoje decidi que a gente vai fechar nossa igreja aqui, a gente vai pegar um espaço para 200 pessoas. Cara, a gente não tem quórum para isso. A matemática, a menos que seja uma ilustração divina, uma mostra divina, é Deus dá um sinal para o pastor que a coisa ela vai realmente explodir, ou então você vê um crescimento. Se a nossa igreja começa a ficar cheia na dominical, cheia no culto, não tem espaço, começa a ficar quente, aí é a hora de realmente a gente estar mudando. Deus está sinalizando. Mas será que tudo foi feito por Ele, para Ele, e será que a glória dele
entendeu? Ah, mas o pastor antigo, ele tinha um sonho de construir essa igreja. Será que nós temos que apoiar as nossas vidas em sonhos que alguém teve? Ou nos nossos próprios sonhos? Será que a gente tem que trabalhar de uma maneira assim irreverente em relação às coisas que Deus nos apresenta a fazer? Questiono em relação, já falei para vocês, questiono em relação à prosperidade, em relação a algumas pessoas. Eu tenho perguntado para eles assim: você tem entregue o dízimo? Pastor, sabe como é que é? Tal. Tantas justificativas. Ontem, né? A Júlia me ligou e falou assim: pastor Paulo, eu esqueci mês passado. Eu posso entregar do mês passado? Eu falei: pode. E ela entregou. Achei interessante isso, porque uma pessoa que é nova na nossa igreja, ela tem mais compromisso do que muitas pessoas que já estão velhas na nossa igreja. É algo que a gente tem que parar para pensar. O que é que nós temos feito? Será que a nossa vida é para nós ou é uma vida para a glória do Senhor? Será que a nossa vida é uma vida que movimenta-se para que eu tenha 58, 59, 60, 70, 80 e aí eu venha a falecer e aí a vida da Luísa continua e a vida das pessoas vão continuar? Não, será que a vida é só isso? Será que é só isso? Será que é só realmente gerou o Joaquim e aí eu vou dar tudo que eu posso para o Joaquim? E será que eu não tenho que pensar em algo a mais? As verdades... E nós vamos continuar após o intervalo. Essas verdades, elas têm que fazer tudo, nossos olhos ver tudo, segundo a luz dos propósitos soberanos de Deus. Amém, queridos? Amém. Senhor Deus, agradecemos a Ti por este primeiro período. Agradecemos, Pai querido, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai querido, trazer ao nosso coração a reverência, Pai querido, para que nós possamos ser tementes às coisas do Senhor. Oro em nome de Jesus, graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Iremos para o nosso intervalo, daqui a 15 minutos nós estaremos retornando. Deus te abençoe e te conceda graça.